Meus caros, vivam! Eu aqui em luta com a minha gata porque ela não está sossegada, vá-se lá saber porquê. Deve pressentir alguma vitória democrata nos Estados Unidos da América e já lá falaremos nisso. Vamos pular aqui um bocadinho, diz adeus aos senhores. Ela já vem. Porque realmente, mas já vamos falar disso, espero que todos estejam bem. É mais um pseudo-direto, eu estou aqui atrás, é deste lado? Não, é deste lado. Estou aqui atrás para entrar em direto quando for preciso e quando tiver que complementar alguma informação ou comentar algum dos vossos comentários ou mensagens que enviam para aqui em tempo real. Neste momento são 8h10 da noite, portanto isto é com uma diferença de cerca de 1 hora e eu estou aqui atrás, isso sim, em tempo real. Vamos comentar então o que se passa em Portugal, onde pouco está bem e muito está mal. Este foi o meu último vídeo do dia 7, portanto há 3 dias que não fazia nada, porque ando aqui de volta com a minha Web TV, tive uma emissão ininterrupta de 11 horas que me foi cortada por um excerto musical de Jorge Palma com pai 4 ou 5 segundos, cortaram a live toda, não consegui fazer nada, mas pronto, ela continua disponível para os apoiantes. Já agora, se quiserem ser apoiantes do canal, é só inscreverem-se no link que eu deixo aqui em baixo na descrição. Trump tinha denunciado uma fraude eleitoral no seu tempo, quando ele foi a eleições e perdeu da última vez. Os média negaram, não havia nenhuma fraude eleitoral. Agora veio um russo confirmar que afinal houve interferência da Rússia nos resultados eleitorais americanos. E os mesmos média que tinham negado que houvesse tal interferência, que houvesse tal fraude, vieram todos a uma corroborar essa informação. Afinal houve. Ou seja, a verdade só é verdade enquanto interessar. Se interessa que determinado facto seja verdade, os média da socialista vêm todos a correr dizer, bem, isso vamos dizer que é verdade, que isso interessa-nos. Se o mesmo facto não for vantajoso para a agenda da extrema esquerdoidice, então os mesmos média vêm na mesma todos a uma dizer, atenção que isso é fake news. Ou seja, vejam bem, meus caros, a mesma informação. Houve fraude eleitoral nas últimas eleições entre Trump e Biden, que Trump perdeu e Biden ganhou. Houve ou não houve? E os média todos, não houve, não senhora. Agora veio um russo dizer, olha que houve, que eu estive lá metido nisso e vou continuar a estar. Afinal, atenção que pode haver fraude nas próximas. E só há fraude dependendo do seu resultado. Se ganhar Trump, há fraude. Se ganhar Biden, não há fraude nenhuma. Neste caso não é Trump nem Biden, como sabem, estou a exagerar um pouco. Neste caso é entre os republicanos e os democratas. Estou a falar-vos na noite de quinta-feira e ainda não sabemos os resultados eleitorais, o que não deixa de ser uma coisa inacreditável para um país tão tecnologicamente desenvolvido como são os Estados Unidos da América. Como é que passado 48 horas ainda não sabemos ao certo quem ganhou no Senado, quem ganhou na Casa dos Representantes, que se foram os democratas ou se foram os conservadores. Ainda não se sabe. Meus caros, isto deixa a porta aberta para todo o tipo de especulações. Depois não venham lá com as fake news, não venham lá com a teoria das conspirações, porque é o próprio sistema que alimenta isto. Como é que passadas 48 horas nós ainda não sabemos os resultados eleitorais completos, finais, fechados? Como é que é possível? Toda a gente é legítimo que comece a pensar que está tudo aqui a dar uma chapelada eleitoral brutal, não é? Está toda a gente a pensar nisto e eu também começo a ser levado a pensar numa coisa destas. Primeiro havia uma maré vermelha que ia avassalar tudo, ficava tudo cheio vermelho, eram os republicanos iam ganhar tudo. Nunca acreditei nisso, nunca acreditei nisso. Depois os resultados começam realmente nesse sentido e a pouco e pouco os democratas sobem. Neste momento estão praticamente empatados. Ou seja, não há dúvida que a todos interessa que as eleições durem vários dias, porque se durarem apenas poucas horas não há tempo para se dar a chapelada, não é? Penso eu de que este amigo, um jovem de 21 anos, foi contratado pela Mariana Vieira da Silva. Dizem até que há outros interesses por trás, para além dos seus serviços técnicos. O jovem vem aqui a dizer Jobs for the Boys, a própria televisão, que é a CNN, não deve estar a receber nada do governo já há algum tempo, que agora começou a fazer uma certa campanha contra. E ela própria diz que são Jobs for the Boys. Vejam bem, a Communist News Network, uma rede comunista extrema, esquerdoideira,
aqui a dizer que há realmente jobs for the boys, porque há coisas que não se entendem. Um jovem com 21 anos, que nem sequer é mestrado, é apenas licenciado, 21 anos é uma criança, para ganhar 4.000 euros por mês, mais do que um diretor-geral, é realmente algo que, bem, só vindo daquela ministra que é conhecida em todo o país, pela ministra que nunca trabalhou, ao contrário da minha gata que, como veem, farta-se de trabalhar a passar aqui à minha frente. Já o pai dela também tinha trabalhado bem nas Raríssimas, recordam-se do caso e do escândalo das Raríssimas, e também aquele escândalo dos 18 ou 20 milhões que Portugal perdeu. Todos nós perdemos 20 milhões, não foi 20.000 euros, foram 20 milhões, porque ele jogava naqueles fundos para multiplicar o dinheiro da Segurança Social, o nosso dinheiro dos nossos impostos, ele jogava naqueles fundos e só de uma vez perdeu cerca de 20 milhões, 18, 20 milhões. Isso foi tudo abafado, eu até acho que foi bastante mais do que isso, porque a primeira notícia que saiu a público foi muito maior esse valor, mas depois começaram a reduzir até que terminaram em 18 milhões. Mais do que 18 milhões custa-nos a todos a festa que este amigo vem fazer periodicamente a Lisboa, vem meter uns milhões ao bolso e ainda tem a coragem de dizer que Lisboa fez mais pela Web Summit do que a Web Summit por Lisboa. Pois sim, porque Lisboa encheu os bolsos ao Cosgrave, ao promotor deste produto, desta festa, digamos. Isto é um evento promovido por este indivíduo, que mete ao bolso uns bons milhões. Aliás, fez um contrato com Medina, sem R, para uma data de anos aqui em Portugal, quando na terra dele lhe deram um pontapé no, como é que se diz, um pontapé no traseiro, a terra dele é a Irlanda, mandaram-no embora por incêntimo à figura e ele aterrou aqui na terra dos Lorpas, Portugal, a terra dos otários, que lhe dá milhões, coisa que a sua própria terra, o seu próprio país, lhe negou. Bom, então realmente ele tem razão quando diz que Lisboa fez mais pela Web Summit. Pois fez muito mais do que propriamente a Web Summit fez por Lisboa. Tem toda a razão. Meus caros, como estão a ver, Espanha reativa a maior central de produção energética de carvão. Espanha mostra que os portugueses ou são muito estúpidos ou muito distraídos, ou ambos. Ou então tem um governo que não sabe o que está a fazer e se calhar é esta terceira a opção mais ajustada. Espanha pode ser realmente socialista, mas não é estúpida. E, portanto, quando precisa de energia, vai buscá-la. Isso tem emissões. O que é preciso é energia. As emissões podem esperar. O planeta não quer saber disso para nada. Quem quer saber disso são os cofres dos Estados, que recebem 3 trilhões por ano nas taxas e taxinhas das emissões de carbono. Portanto, já estamos a comprar energia à Espanha, energia essa que é fabricada, produzida através do carvão, que nós abominamos. Os socialistas portugueses abominam o carvão, os socialistas espanhóis fazem dinheiro com ele, e muito dinheiro. Tornados, cheias e muitos estragos, o efeito de mau tempo de norte a sul do país, foi isto há 2 dias. O IPMA não avisou ninguém sobre o fenómeno meteorológico que se passou anteontem em Lisboa. Portanto, a ciência, que eu escrevo entre aspas, a ciência, pois não há maneira de escrever de outra forma, que nos garante o tempo que vai fazer daqui a 100 anos, que nos garante o aumento do nível das águas do mar, que nos garante que vamos ficar não sei quantos graus acima do normal, como se houvesse algum normal. A Terra tem 4,2, 4,4 mil milhões de anos. Normal foi coisa que nunca aconteceu em lado nenhum. O clima está sempre a mudar, já tivemos uma bola de gelo, já tivemos um planeta extremamente quente e agora estamos num lapso intermédio. Portanto, a ciência garante-nos isso, o que é que vai acontecer daqui a 100 anos, o tempo que vai fazer, mas não consegue sequer prever um tornado com 5 minutos de antecedência. 5 minutos de antecedência, porque se tivesse previsto, avisava, atenção, fiquem em casa, vem uma tromba de água inacreditável. Aquele rio atmosférico, lembram-se, há 2 semanas, que afinal não foi rio nenhum, não foi nada disso. Aí avisaram, alarmaram as pessoas que ia haver um rio atmosférico. Bom, foi uma chuvada normal. Agora sim, que houve um mini tornado, olha, que tirou até o telhado ao Banco Alimentar contra a Fome, uma organização que devia ser investigada, isso sim, mas que ninguém tem a coragem de o fazer. Esse mini tornado não foi avisado, portanto não foi descoberto, não foi encontrado e portanto tivemos que levar com ele em cima e os estragos foram todos feitos e por acaso não morreu ninguém, mas por sorte
Se aquele telhado tivesse caído em cima de alguém, pois podia morrer muita gente. Portanto, temos uma ciência muito especial. Cá está a Endesa, que reativa a maior central de produção elétrica a carvão espanhola, já falámos nisso, e logo no início da contagem dos votos nos Estados Unidos da América, eu previ isto. Reparem, isto foi logo no início da contagem dos votos, seria cerca de 11 da noite em Portugal. Atendendo ao que está a passar no Arizona, foi logo ali que tudo começou, suspeito que vem aí mais uma grande chapelada eleitoral. E olhem, eu não posso provar, mas é a minha convicção que ela está a ser feita e afinada a cada momento que passa. Caso contrário, nós já teríamos tido há muito tempo os resultados eleitorais, como comecei este vídeo por dizer, mas se calhar não estavam cá tantas pessoas como estão agora e, portanto, eu repito, voltem para trás um bocadinho com o vídeo que eu falo nisto logo no princípio. Querem ver agora uma coisa curiosa? Este aparelho é um CAT 994A. Ele queima 1000 litros de combustível em 12 horas. Eu até vou pôr aqui mais pequenino para vocês verem isto melhor. Ele queima, este aparelho que vocês estão a ver, vejam, a altura de uma pessoa normal, comparada com a roda e comparada com a envergadura deste veículo. Queima 1000 litros de combustível em 12 horas, move 250 toneladas de terra, do que for, ele até chama sujeira porque isto deve ser brasileiro, para extrair materiais para produzir uma bateria Tesla. Bom, aqui diz uma, se calhar são duas, mas atenção que o Tesla tem centenas, milhares de baterias, são pequenas baterias como telemóveis, como devem saber. Todas elas juntas é que dão aquela potência. As pessoas chamam isto emissões zero quando dirigem, quando conduzem o seu carro elétrico, ok? Depois o resto tem que vocês tirar as vossas conclusões, porque senão, já sabem, que me cortam esta brincadeira deste vídeo. Vejam, uma máquina destas gasta 1000 litros de combustível para fazer uma bateria Tesla. Maravilhoso ver a cara de decepção do Comuna da CNN, Costa Ribas. Ele faz a propaganda, atrevo-me a dizer, nenhum candidato democrata é tão ríspido, é tão mauzinho para os republicanos como o jornaleco Costa Ribas. Esse sim assume o papel de defensor absoluto dos democratas contra os republicanos. O que acontece é que ele não é um político, ele é um jornaleco, péssimo, mas de qualquer maneira um jornaleco que mora lá ou está lá nos Estados Unidos da América sempre a fazer a propaganda de Biden contra Trump. Chama Trump de tudo, insulta-o. Seria um processo de crime se Trump quisesse ao menos saber desta formiga, deste jornaleco. Não quer, mas se quisesse era bom que o processasse, porque ele insulta-o. Ele comete crimes contra a honra daquele político americano. Coisa que ninguém, da parte contrária dos republicanos, insulta nenhum democrata. Não estamos de acordo, dizemos porquê. Achamos que eles agem mal, explicamos porquê. Mas ninguém insulta ninguém. Claro que se for ao contrário, podem vir todos os insultos, porque isso é perfeitamente normal. E até passa incólume em todas as redes sociais. Não há uma rede social esquerdoida que corte, que censure um insulto, que é crime, é um crime, um insulto, contra um republicano. Isso podem passar todos. Agora, se for algum insulto contra um democrata, isso é imediatamente banido. A pessoa é imediatamente banida. E depois ficam muito admirados porque é que toda a gente bate palmas no mundo inteiro à compra do Twitter por parte de Elon Musk. Toda a gente bate palmas porque pior do que está não fica. Ninguém pode realmente dizer que vai ficar muito melhor. Não sabemos. Vamos ver com o tempo. Agora, que vos garanto que pior não fica, isso eu garanto, porque aquilo era apenas um ninho de esquerdoidos que há muitos anos, vamos ver há quantos daqui a nada, que há muitos anos já não devia sequer estar na política. Isto foram os primeiros resultados. Realmente os republicanos estavam muito à frente, mas hoje em dia a coisa está praticamente ela por ela. Na casa, na house, como eles dizem, os republicanos vão à frente, 207 contra 180 e tal, mas no Senado a coisa está empatada, pelo menos hoje de manhã estava empatada 48-48 e ainda não ouvi nenhuma diferença. Há tantos dias que está empatado, como é que não há resultados novos? Não se percebe. Para mim, chapelada eleitoral. Todos os dias eu posto, em português é um abuso dizer posto, porque não existe o verbo postar, portanto publico alguma coisa que tenha a ver com história
e outra que tenha a ver com ciência. No meu canal podem sempre encontrar algo que tem a ver com história e algo que tem a ver com ciência. Como não posso, demoraria muitos minutos, de estender estes vídeos que coloco na minha página do Facebook, eu apelo aos meus seguidores, peço-vos que vejam estes conteúdos porque são tão ou mais importantes do que a atualidade do dia-a-dia. Eu sei que tem menos interesse para alguns, mas não se perde nada se tiverem um tempinho a aprender alguma coisa sobre ciência verdadeira. Não é sobre a ciência da esquerdoidice, do globalismo, lá da grande democracia oriental do Partido Único. Não, não. A ciência mesmo, que está chancelada, que existe, que, enfim, aquela que é ensinada nas universidades. 10 grandes matemáticos, tenho aqui, matemáticos da história, sem eles nós estaríamos no século VII a.C., no que respeita ao conhecimento. Aqui estão alguns 10 matemáticos, este vídeo não é meu, claro, eu ponho sempre aqui o autor do vídeo. São os 10 maiores matemáticos da história, vale a pena ver. Temos aqui então uma outra notícia que é de pasmar, pois estávamos habituados a pensar que Elon Musk, habituados porque a extrema esquerdoideira nos injeta no cérebro, tenta pelo menos, todos os dias, a toda a hora, injetar-nos isso, que o Twitter ia ser uma vergonha e ia começar a desgraça do Twitter, seria o despedimento de 3.500 funcionários. Afinal, isso era falso, isso eram fake news e quem vai despedir é mesmo o Zuckerberg do Facebook. E não vai despedir apenas 3.500, não, meus caros, vai despedir mais de 11.000. Hoje já se fala em 12.500, hoje. O que é que eu comento? Eu a pensar que era o Elon Musk que ia despedir 3.000 trabalhadores no Twitter. Isso é que foram fake news à fartazana, meus caros, propaladas por todos os órgãos de comunicação socialista. Especialmente por aqueles que mais se arrogam do intrépido combate às fake news, como o caso da TV doente, a TV SIC quer dizer doente em inglês, como sabem, e a Communist News Network, a CNN portuguesa. Eles é que lutam contra as fake news, mas foram eles que propalaram esta grande fake news que o Elon Musk ia despedir 3.000. Afinal, quem vai despedir é o Zuckerberg, e não são 3.000, são mais de 12.000. Mais um caso de guerra civil declarada nas escolas portuguesas em 2022, se bem que o ano passado também já houve muitos episódios destes, infelizmente, mas este ano está a bater todos os recordes. Olha, tanto assim é que a criminalidade continua a baixar. Desde que haja um governo socialista, a criminalidade só baixa, apesar de todos nós percebermos que ela só aumenta. Mas o INE e o governo faz de nós parvos e depois vêm alguns jornalecos mais inteligentes. Atenção que também há jornalecos inteligentes, apesar de extrema esquerdoidos, alguns são inteligentes, como um tal Pinheiro do Observador e assim umas coisas. Eles dizem, não, isto não é que realmente, digamos, a criminalidade tenha baixado. Não, não podemos defender isto, toda a gente sabe que ela sobe em flecha, vemos todos os dias as notícias, sabemos o que está a acontecer em Portugal, não contamos um por um, não podemos contar todos os casos que aparecem, mas basta ver os que passam na televisão, que são os mais graves, os mais mediáticos, e percebemos que a criminalidade só aumenta de ano para ano. Mas com o PS no governo, meus caros, dá-se este milagre. O milagre não da multiplicação, mas da divisão da criminalidade. E, portanto, todos os anos ela baixa. Eu até aqui há uns anos, com alguma graça, devo confessá-lo, num dos meus momentos de inspiração, são fracos, eu sei que são poucos, mas de vez em quando ainda os tenho, eu dizia, bem, isto está a reduzir tanto a criminalidade ano para ano, que qualquer dia a criminalidade é negativa. Quer dizer, baixa do zero e começa a ser menos 10%, menos 30%, menos 50%, começa a ser criminalidade negativa. Imaginem o absurdo, pois para isso caminhamos. E realmente esta guerra civil declarada nas escolas este ano tem sido uma coisa surpreendente e não vejo muita gente a falar nisto. Bom, diz aqui que, digo eu, que em 2022 ela está a acentuar-se e que nenhuma CNN ou outra comunicação socialista, é um trocadilho de comunicação social, eu chamo-lhe comunicação social e às vezes ninguém acompanha esta guerra civil que é uma vergonha. Uma jovem de 16 anos brutalmente agredida por um colega junto à escola secundária e desta vez o diretor falou, ou a diretora, nem sei bem. Porquê é que falou? Porque tudo isto se passou fora do terreno escolar, fora do campus escolar, fora da escola, dos muros da escola.
Quando se passa dentro, os diretores calam-se. As direções não dão uma palavra. Esta, como foi fora, falou e disse, não, isso nada comigo. Foi lá fora, portanto, mas nós vamos dar apoio à criança e tal, vamos dar apoio. Muito bem. Entretanto, o Correio da Manhã, isto já é hoje, traz-nos, foi ontem ainda, traz-nos o esquema que engana o Tribunal de Contas e foi por causa desta notícia, penso eu e o Pinto da Costa, pensamos nós, de que foi por causa disto que este amigo hoje viu os patins calçados. Foi agora mesmo, há coisa de 10 minutos, que soube que ele tinha sido demitido, ou que se tinha demitido. Um contrato fantasma do governante quando liderava a Câmara de Caminha, não sei falar de noutra coisa. Temos visto a ex-secretária de Estado da Educação, a senhora Leitão, dizer que ele tinha que ser despedido. Vemos aquela filha do grande Adriano Moreira, que eu não sei se é filha, se que é, ou se tenta ser outra coisa qualquer, também a dizer o pior possível. Vimos cada vez mais socialistas incomodados com isto, porque realmente o escândalo, quando ultrapassa o limite da cabritada, e olhem que o limite da cabritada é um limite bastante alto, o cabrita para cair teve que fazer dezenas de asneiras, e bastava a primeira, num país civilizado, para o terem posto na rua, mas fez dezenas, e só caiu com a morte daquele desgraçado que ia atravessar a estrada, ou que foi apanhado, ainda não sabe como é que isso vai ficar. Bom, mas então o nível da cabritada em Portugal é um nível que não pode ser ultrapassado. Ele também é tão alto que quase ninguém ultrapassa. Mentira! Este amigo Mário Alves ultrapassou largueiro, porque tudo quanto este amigo faz, este verdadeiro boy socialista, é errado, é mau, é contra a lei. E ele sabe-o. E o Costa também o sabia. E hoje vieram os comentecos da extrema esquerdoide a dizer, não, mas Costa sabia. Olha, aquele Pinheiro anti-Chega do Observador, ele hoje veio dizer, para a televisão, para a CNN, é sempre os mesmos canais, veio dizer, não, Costa não pode dizer que não sabia, Costa sabia. Eu acho que até a minha gata sabia. Toda a gente sabia do que o homem tinha feito. E veio-se a saber hoje que ele não só foi constituído arguido, como também foi acusado. É muito diferente. Uma coisa é pairar sobre um cidadão uma suspeita, ela tem que ser consubstanciada numa acusação por parte do Ministério Público, ou haver já essa mesma acusação. Quer dizer, os indícios são realmente demasiado sérios para não irem a julgamento. Portanto, o Ministério Público acusa este boy de determinadas coisas que são gravíssimas e que dão 8 anos de prisão, segundo ouvi hoje. E, portanto, ele caiu hoje, mas caiu tarde e más horas. E noto que foi preciso muito socialista dar a cara para realmente Costa fazer alguma coisa. Portanto, aquela sensação de impunidade que existe em Portugal por parte não só de algumas minorias, mas também de alguns políticos que acham que podem fazer o que quiserem e nada lhes acontece. E assim é em muitos casos, mas há outros casos em que realmente há azar. E quando há azar, meus caros, foi o que aconteceu a este amigo. Fez muitas asneiras e, para além disso, teve azar. Aqui é uma charla, um vídeo que me enviaram, penso que isto é em Espanha, de alguns membros de cidadãos das tais comunidades, não é, que esbofateiam os funcionários do Mercadona, neste caso, parece que é o Mercadona, o hipermercado. Isto é uma coisa que demora alguns minutos, não vamos estar aqui a perder tempo com isto. Vejam na minha página do Facebook, é para aí que eu vos remeto, porque realmente aqui isto vale a pena. Que eles começam, para já, como estão a ver, estavam a roubar coisas no carrinho dos bebés, puseram tudo no chão, encheram o chão de produtos roubados. Aquilo foi, realmente, aquela gente não existe. Não roubaram um produto nem dois, roubaram dezenas. Bem, coisas inacreditáveis. E no final desataram à chapada aos funcionários do Mercadona. E os funcionários a pedirem calma. Os funcionários a pedirem calma aos criminosos. E os criminosos a baterem nos funcionários. Isto é realmente para onde nos leva esta política da proteção cega às minorias marginais. As minorias que se auto-marginalizam da sociedade, que não querem trabalhar, não querem contribuir, não estão para isso, roubam e depois ainda por cima agridem os funcionários
do hipermercado. Este vídeo tem vários minutos, portanto estejam à vontade, estão a ver aqui agora alguns desses exemplos, mas esta mulher de vermelho continua a bater em toda a gente para a frente e para trás. Este vídeo ainda vai ter mais uns minutos e ela continua a bater neles todos e está tudo bem, meus caros. Vejam quantos eles são, pá, aí uns 10, mas ela bate em todos. O que aconteceu hoje mesmo ou ontem num posto da GNR, uma outra mulher de que não se diz qual é a sua comunidade, vamos dizer comunidade, uma comunidade de cidadãos ou de cidadãos, não sei como é que se diz aquilo, que também desatou à pancadaria aos elementos da GNR, atirou com um ao chão e ele teve que ir para o hospital. Isso foi em Portugal. Este vídeo é lá fora, mas o que eu estou a relatar foi em Portugal. Eu penso que nem tenho isso ainda, não encontrei isso em lado nenhum ainda. Este vídeo também tem muita piada, porque afinal de contas o populista é o Ventura, mas está aqui este apresentador, marido da Manela Moura Guedes, a contar a história do serviço público, dos Armandos Varas desta vida, que recebem 4.000, 5.000, 6.000 euros, as tais subvenções que o Ventura se farta de denunciar, de condenar. Está o povo português a pagar ordenados mensais a quem o roubou. A quem o roubou, com todas as palavras, todas as letras. E continuamos. Ora, isto apareceu na televisão, os advogados a explicarem que eles cometeram roubos ao Estado, portanto roubos ao nosso dinheiro, ao erário público, e continuam os portugueses a pagar as suas subvenções, em alguns casos de mais de 10.000 euros. Duarte Lima, Armando Vara e por aí fora. Vejam também que vale a pena. Por falar em marginalidade e impunidade, aqui está um caso em que correu mal, mas corre mal num caso, mas corre bem em 600, e esse é que é o problema. A Associação de Tuk-Tuks denuncia a violência na detenção do condutor agressor em Sintra. Mas o que é que aconteceu? A história é que este condutor recusou-se a ser multado porque estava numa situação irregular e agrediu agentes da autoridade, da Polícia Municipal de Sintra. E foi notificado para ir a tribunal no dia seguinte responder. E não foi, não pôs lá os pés. Então, no outro dia, agentes da autoridade foram buscá-lo ao tuk-tuk, porque este tipo pensa que é o rei deste país, este estrangeiro, pensa que é o rei deste país e, portanto, pode agredir os agentes da autoridade e pode recusar-se a ir a tribunal. Eles podem fazer tudo. E atenção que algumas comunidades podem mesmo, porque nem mandatos são assinados em seu nome, porque dizem que vivem em acampamentos e, portanto, não se podem ir lá buscar as pessoas no acampamento, porque o acampamento não é uma urbanização, ok? Então eles podem andar nos acampamentos que ninguém os lá vai buscar. Bom, mas este teve azar, porque este, como trabalha, lá está, como trabalha é facilmente detectável. Num dia não vai trabalhar, mas no dia seguinte vai, e portanto toda a gente conhece o tuk-tuk dele, neste caso era este que aqui está, e acontece que foi retirado dentro do tuk-tuk com alguma violência, pois ele recusava-se a sair. Vamos lá ver, se ele se recusa a sair e se há uma ordem de captura, tem que ser tirado à força, ou há mais algum método? É que eu assim de repente não estou a ver. Então é o que eu digo, vamos lá a agredir os agentes da autoridade à força toda e a não comparecer no tribunal. Mas para quê? Para que é que vamos a tribunal? Vamos gastar dinheiro, temos que nos deslocar em emissões de carbono e esperar que nada nos aconteça se formos estrangeiros ou étnicos ou pertencermos a alguma minoria protegida pelo socialismo. Este teve azar porque, apesar de estrangeiro, foram-no buscar. Bom, um caso que acabou bem. Outro que acabou mal foi o que aconteceu ontem com a Gal Costa, que eu ainda não consegui perceber qual foi a causa da morte da Gal Costa, porque ninguém explica. Sei que ela foi operada há poucos dias e é a única coisa que eu sei. Morreu Gal Costa, grande nome da música brasileira, e foi um dos motivos pelo qual eu ontem não fiz nenhum direto, estava demasiado triste. Gal Costa era a minha segunda cantora preferida brasileira, a primeira é Elis Regina. Recordo-me bem no dia em que ela faleceu. Foi um dia muito triste, eu e mais um companheiro meu que também já lhe está a fazer companhia, infelizmente também já nos deixou. Na altura estávamos em Coimbra, na faculdade, e foi realmente um dia bastante triste. E ontem, Gal Costa faleceu e também foi um dia bastante triste. Eu não tive ânimo para... Passei a noite toda a ouvir música da Gal Costa, músicas antigas, algumas não muito bem produzidas. Ela passou ao lado de uma carreira mundial porque algumas não eram realmente muito bem produzidas. Ela não teve a sorte que outros tiveram no Brasil.
mas tinha uma voz que eu não conheço outra, em termos de música popular brasileira, não conheço outra, aquela cristalinidade, aquela afinação incrível, que parecia uma máquina a cantar, não parecia uma pessoa humana, não cometia um único erro, não desafinava um coma sequer, brutal. E então a magnificência, a maviosidade daquela voz, perdeu-se ontem uma grande cantora. RIP, Rest in Peace, descansa em paz, Gal Costa. Aqui está outro vídeo que eu não pude deixar de colocar. E estamos ainda na gama das notícias inacreditáveis. Todos os dias, meus caros, não digo todos os dias, dia sim, dia não, recebo notificações destas. Notificações que me dizem que vídeos meus que foram cortados, não monetizados e até não sugeridos, pronto, eles baixam logo, que é uma coisa em termos de... As estatísticas é menos de metade de um vídeo normal, são ocultados pelo YouTube, porque alegadamente contêm conteúdos, desculpem o pleonasmo, conteúdos que não são próprios para serem monetizados e para serem apresentados. Basta que se fale em alterações climáticas com ponto de interrogação e ele é logo posto de parte, como vai acontecer também este vídeo. Mas depois, passados 5, 6 dias, recebo esta notificação, porque eu reclamo logo, não é? Peço uma revisão manual. E não há um caso, meus caros. Isto acontece-me há anos. Não há um caso em que um vídeo meu que me tenha sido ocultado pelo YouTube, depois continue ocultado pelo YouTube. Em todos os casos, se calhar estou a falar-vos de 300 vídeos ou mais, porque não há nenhuma semana que não me sejam ocultados 2, 3. Esta semana já vão mais 10, mas isso é porque eu também fiz uns diretos muito grandes e tal, e depois quanto maior é o vídeo, mais a probabilidade que eles têm de encontrar lá qualquer coisa, os algoritmos encontrarem qualquer coisa menos própria, então pumba, é logo chapa amarela, fica logo ocultado. Mas depois recebo isto que está aqui, recebo isto há centenas. Afinal o vídeo era bom, afinal o vídeo não tinha nada que obrigasse a ser ocultado, e portanto, olha, a partir de agora o seu vídeo está livre. Simplesmente passaram 5 dias, o vídeo perdeu a atualidade. Portanto, as pessoas não foram convidadas pelo YouTube a vê-lo, e agora mesmo que o sejam, já não faz grande sentido. Vou falar de coisas que se passaram a semana passada, porque o vídeo foi feito na semana passada, não foi feito hoje, ok? Então, o vídeo é lançado naquela hora, tem toda a atualidade do mundo, como este que estou a fazer hoje. Estou a falar-vos de notícias de hoje, algumas de há poucos minutos, como o caso da demissão do Mário Alves, do secretário, o braço direito do Costa, penso que chama Mário Alves. Essa notícia tem minutos, eu estou a comentá-la aqui com minutos de atraso. Pois, mas como me vão ocultar este vídeo outra vez, os meus seguidores só vão ter, a grande maioria, só vai ter hipótese de ver isto daqui a uma semana. Daqui a uma semana não há atualidade nenhuma na demissão do Mário Alves, certo? Pronto, e este é o objetivo deles. Por um lado, não monetizam, portanto, a gente não é compensada pelo esforço que tem aqui, porque é a única coisa que nós ainda somos minimamente compensados, alguns eurositos que os anunciantes pagam pelos anúncios que vocês veem, isso fica logo fora, fica logo cortado, mas pior do que isso, porque estamos a falar de peanuts, é 1 cêntimo, 1 euro ou 2, o pior do que isso é que os vídeos não aparecem, ou seja, as pessoas têm que procurar, por seu modo próprio, procurar se há um vídeo novo do Tili, como você chama, é João Tili, o meu nome, mas chamam Tili, e eu também chamo Tili para gozar com isto. Ou seja, quem quiser ver os meus vídeos tem que os procurar, porque eles ocultam-nos. Eles estão lá, quer dizer, eles não são banidos, alguns são, mas já há muito tempo que isso não acontece. Eles cortaram, não cortam, mas põem-nos lá como que sejam tapados, estão ocultos. Vocês têm que os procurar, por isso eu aproveito para vos pedir isto. Quando virem que não vêm vídeos meus, que não são notificados, assim é que é, de vídeos meus, um dia ou dois, por favor procurem, porque eles estão lá. Eu todos os dias quase produzo. A exceção foi o que se passou nos últimos 2 dias, ontem e anteontem. Não produzi nenhum. Anteontem produzi, ontem não. Pois, 2 dias não produzi. Acho que foi isto. Mas isto não é o normal. O normal é um dia talvez não produza, mas no dia seguinte faço logo outro. Pois, mas vocês vão passar dias 3, 4, 5 em que não são notificados de nenhum vídeo meu. Mas eu estou a produzir na mesma. Só que o YouTube não vos mostra. Pronto. Portanto, nessa altura o que é que fazem? Procurem, fazem favor, procurem, porque estão lá vídeos novos. Quase todos os dias eu meto vídeos novos. Só que o YouTube não vos diz nada. E depois vem-me pedir desculpa. Ao fim de uma semana vem-me pedir desculpa e diz: Tili, opá, olha, afinal o teu vídeo não tinha nada. É sempre a mesma conversa.
Centenas de vezes que eu já recebi isto. Simplesmente o vídeo ficou ocultado e agora já não é visto como devia ser. Não tem a visibilidade que devia ter. Desculpa esta exposição tão longa, mas é para vos explicar porque às vezes não entendem porque é que não veem. Todos os dias eu recebo mensagens do tipo: epá, não fui notificado deste vídeo, não fui notificado que você publicou um vídeo novo, não fui notificado. Para não, porque eles ficam ocultados. Eles ficam ocultados pelo YouTube e depois são libertados passados 5 dias. Gal Costa. A mensagem de apoio de Ventura aos republicanos norte-americanos, vale a pena ver, está no canal do Chega TV, que eu coloco também aqui na minha playlist da minha web TV. Este vídeo também já lá está. Temos sempre vídeos atualizados, tenho sempre vídeos atualizados de André Ventura e do Chega, aqueles que considero os mais importantes. Não todos, porque então seria a Chega TV, não seria a minha web TV, mas tenho muitos vídeos já do Chega e de André Ventura, aqueles que eu considero os mais apelativos, aqueles que têm mais conteúdo. E este vídeo eu tenho muita pena de não conseguir pôr, porque os seus criadores, a quem pediu autorização, agradeceram, mas disseram que preferiam não, porque estão nos antípodas políticos do meu caso. Portanto, eu, como eles chamam, eu estou na direita, não na extrema-direita, e só há partidos da extrema-direita que não é o Chega. Eu estou à direita, mas eles estão, pelos vistos, na extrema-esquerda. É uma pena, porque é gente com muito talento, e este superpowers da Bandex TV é brutal. Tenho muita pena de não conseguir pôr. Claro que se quisesse punha, mas, enfim, não vou desrespeitar a resposta da Bandex, mas vejam, mesmo assim, eu faço publicidade. Quando puderem, vejam o Superpowers da Bandex, que é brutal, mostra o nosso ainda Presidente da República na sua verdadeira dimensão de palhaço. E temos agora aqui também uma coisa muito grave que aconteceu hoje no distrito da Guarda, em Foscoa. A Guarda é o distrito onde mais se morre em Portugal por 100 mil habitantes e onde menos se nasce em Portugal pelos mesmos 100 mil habitantes. Está no site do Ministério da Educação, sico.evm.saude.pt. Em Foscoa, homem morre por falta de socorro. Ok? Técnicos do INEM estavam de greve e, portanto, a ambulância não saiu. Tão simples como isto. Nem saiu aquela, nem saiu outra. Ora, isto é o oposto da greve. Tem que haver serviços mínimos, muito mais no que respeita à saúde, senão as pessoas podem morrer. Que foi o que aconteceu. A pessoa morreu com 74 anos. Nem se pode considerar um idoso. 74 anos hoje em dia é uma idade normal onde as pessoas é suposto estarem vivas, já que a esperança de vida ultrapassa os 82. Então, com 74, ele ainda teria pelo menos mais uns aninhos pela frente, pois não teve, porque teve o azar de adoecer, de ter uma crise aguda, num dia em que os motoristas do INEM estavam de greve, a ambulância não saiu e deixaram morrer a pessoa. E como eu digo aqui em baixo, sarcasticamente, mas paciência, salvou-se o SNS, porque o que estes tipos querem fazer é salvar o SNS, não é salvar os portugueses. Os portugueses, como se vê aqui, podem morrer à vontade, querem lá saber dos portugueses para alguma coisa. Tem que salvar a máquina. Tem que salvar aquela máquina que nos leva milhares de milhões por ano e depois deixa morrer as pessoas por falta de socorro sequer, meus caros. Vejam o absurdo desta situação. Uma coisa é as pessoas morrerem porque, olhem, tentou-se fazer tudo e não se conseguiu. Chegou a sua hora. Outra coisa é morrerem porque ninguém mexeu uma palha para tirar aquele senhor do chão, para o meter numa ambulância e para o conduzir a um hospital. Mas isto é algum país da Europa, isto? Espera lá. Isto que nós estamos aqui a ver, isto é digno de algum país da Europa? Querem nos dizer que estamos a convergir com a Europa? Convergir com quem? Mas convergir com... Nem com a Bulgária, nem com a Roménia. Qualquer dia até isso nos ultrapassam. Isto não acontece em lado nenhum, meus caros. Isto nem em África acontece. E acontece aqui em Portugal, um país que enche o peito de ar e diz que está a convergir para a Europa. Só se for em termos de cemitérios. Se calhar temos os cemitérios tão arranjadinhos como a Europa tem. E se calhar até mais. Aí posso acreditar. Mas em mais nada. Em saúde não convergimos, só convergimos é na doença. No Santa Maria, já que estamos a falar em doenças, isto foi hoje de manhã, espera nas urgências mais de 24 horas. Apareceu uma pessoa no canal, acho que era a SIC Notícias, a dizer que esteve 24 horas com um idoso à espera. O idoso nem sequer para ele olharam.
eu pergunto, com milhões de pessoas a fugirem para os privados, até aqui no interior do país, toda a gente está a fugir para a CUF, está a fugir para a Oliveira do Hospital, está a fugir para privados, não querem saber dos hospitais para nada, desde que possam fugir, eles fogem. Portanto, nós estamos, pai, com uma procura talvez de metade do que estaríamos há 2 anos, e não estou a exagerar, com certeza absoluta. Neste momento a procura dos hospitais públicos no interior é menos de metade à vontade do que era há 2, 3 anos. E mesmo assim, estão 24 horas à espera nas urgências para serem vistos. Bem, isto é um caso análogo àquela da baixa anual da criminalidade. Qualquer dia temos uma criminalidade negativa e nós qualquer dia não temos ninguém nos hospitais públicos e mesmo assim aquele desgraçado que lá calhar vai ficar 24 horas à espera. Acham isto normal? Quanto menos pessoas há, mais esperam. Quanto menos gente tem o SNS, pior ele funciona. Então, mas não era de estarmos à espera, já que é uma demandada geral para os privados, uns têm ADSE, outros têm seguro de saúde, está tudo a ir para os privados. Não seria de esperar que o SNS estivesse a recuperar por ter muito menos gente que atender do que tinha há 2 ou 3 anos? Não, meus caros, é pior. Há menos médicos hoje do que havia há 3 anos, do que havia há 2 anos. Menos médicos. Embora os doentes também tenham diminuído, mas claro, os idosos que vivem nas aldeias, esses não têm seguros de saúde, ninguém lhe faz. Ninguém faz um seguro de saúde a um idoso, não é? Com doenças crónicas. E, portanto, esses têm que ir mesmo ao hospital. E cada vez são menos, mas mesmo assim o SNS cada vez responde pior. Isto é aquilo que eu chamo uma pouca vergonha. Temos aqui mais um caso que esta é a resposta, penso eu, esta é a resposta do poder da socialista para mostrar aos portugueses que não somos só nós que somos corruptos. Olhem, aqueles ali do lado também são, os do PS2 também são. Família de político com emprego na Câmara de Odivelas, é um clã Gonçalves, é a mulher, é a irmã, é o pai do dirigente do PSD, está tudo na mira da Polícia Judiciária. E eu respondo assim... Isto é a resposta do PS, mas vejam como eu escrevo PS, o S é um cifrão, ao escândalo do Little Boy dos 4.000 euros da ministra que nunca trabalhou, a Vieira da Silva. A filha, filha do ministro das raríssimas, e dos 20 milhões da Segurança Social, falei-vos nisto no princípio deste vídeo, mas havia pouca gente a ver, do início da Segurança Social, que foram perdidos, os tais 18 a 20 milhões foram perdidos no jogo, porque é um jogo, é apostar, nos fundos financeiros que depois deram buraco. Eu chamo os fundos financeiros falsos. Conclusão, nenhum é melhor do que o outro. PS com cifrão e PSD também com cifrão são iguais. Aqui está a prova. A resposta de uns quando eles próprios são atacados pela comunicação social, dizendo não somos nós os únicos, os outros também são, ou ainda são piores. Aqui está o idoso que não era idoso com 74 anos, não se considera hoje em dia já um idoso, para cima de 80 que se considera idoso. Uma pessoa com 74 anos é uma pessoa ativa. Há gente mais velha do que este senhor que morreu aqui em Foscoa, por exemplo, na Assembleia da República, a representar-nos a todos nós. Há gente mais idosa do que ele. Isto não interessa nada, digo eu, porque, vejam a notícia, perde a vida à espera de socorro. Perde a vida à espera de socorro. E eu digo, isto não interessa nada. É preciso salvar o SNS. Quando eles enchem a boca de salvar o SNS, o PS, com cifrão, enche a boca com isso. Os portugueses podem deixar-se morrer sem problema, pelos vistos. Olha, e ninguém reclama, que é outra coisa que eu fico completamente banzado. Ninguém reclama, a começar pelos familiares das vítimas de um SNS absolutamente criminoso. Quando fizeram isto ao meu pai, quando o deixaram morrer ao fim de 6 dias em que ninguém lhe fez nada, eu fiz o maior barulho que pude. Isto foi em 2004, eu ainda não tinha Facebook, acho eu, ou teria há pouco tempo, mas tinha um blog, na altura havia blogs, eu corri tudo, eu publiquei, eu republiquei, eu escrevi cartas para o Cavaco Silva, na altura era o Presidente da República, para o bastonário da Ordem dos Advogados, que hoje é Presidente da Câmara de Coimbra, José Maria da Silva, para o Primeiro-Ministro, que se chamava José Sócrates, e todos me responderam, guardo as respostas de todos eles, a dizer que lamentavam muito, que foi 6 dias e deixaram-no morrer, 6. E tinha o quê? Ninguém quis saber. Tive eu e o meu irmão que exigir uma autópsia
Porque ao menos queríamos saber de que é que o meu pai tinha morrido, uma vez que andou durante 6 dias naquela dança macabra das ambulâncias, como eu digo, de Ceia para a Guarda, da Guarda para Coimbra, de Coimbra para Ceia, de Ceia para a Guarda, da Guarda para Coimbra, e morreu em Coimbra. Eu nem sei se morreu em Coimbra, se morreu na viagem. Nem isso eu consegui saber. Portanto, foram 6 dias em que ninguém lhe fez nada. E eu estive com ele uma tarde inteira nas urgências e percebi bem isso. E foi isso que me levou a escrever e a descrever a pouca vergonha que ele passou dentro daquelas urgências, que o deixaram morrer literalmente. E aqui, este amigo nem isso teve. Nem sequer isso teve. Ninguém o conseguiu levar para o hospital a tempo. Deixaram-no morrer, mesmo no local, por falta de uma desgraçada de uma ambulância. Acham isto normal? Se tivesse havido uma ambulância que estava parada por greve, provavelmente este senhor tinha sido conduzido ao Hospital da Guarda, provavelmente tinha sido salvo, porque parece que não tinha antecedentes, e portanto, mas não houve ambulância. E, portanto, foi menos uma vida. O que é que interessa? Interessa é salvar o SNS. E chegamos a este grande amigo, Miguel Alves, que garantiu negócio sem risco para o investidor privado. De que partido é que ele é? Tanto faz, é um dos dois, mas neste caso é do piorzinho deles, que é o PS. Eu dizia isto há 10 horas, portanto ainda não sabia, isto foi hoje de manhã, eu ainda não sabia que ele ia ser demitido, ou que se iria demitir, coisa que aconteceu agora há poucos minutos. E escrevo que é fartar vilanagem, cada um a sacar o máximo que puder num estado completamente capturado pela mais inacreditável súcia que alguma vez tomou o poder em Portugal. Súcia é um gangue, é um clube de malfeitores. Felizmente este já se foi embora. Uma repetição em que eu digo que PS e PSD são farinha do mesmo saco, família do político, já falámos nisso há pouco. E cá está o boy de 21 anos, com salários de topo, a quem deu muito jeito ao governo e à sua amiga, parece que é uma grande amiga, que estas atenções do público fossem desviadas para o caso do do Mário Alves e para o caso deste amigo das famílias do PSD. Deu-lhe muito jeito, mas tem azar. Por exemplo, eu não me esqueço, vou continuar a falar nisto, na ministra que nunca trabalhou e no seu grande amigo de 21 anos. Cá está o boy de 21 anos, isto veio no Correio da Manhã, com salário de topo, ordenado ao nível de administrador hospitalar. Tacho está escrito, no gabinete de Mariana Vieira da Silva, rende mais 300 euros do que o máximo da carreira de técnico superior da função pública. Um miúdo com 21 anos, licenciado, nem mestrado está, que hoje em dia praticamente o mestrado está englobado, está incluído na licenciatura. Não conheço ninguém que só se consiga licenciar. Toda a gente já sai com 5 anos de estudo, já sai com mestrado. Eu ainda sou do tempo só da licenciatura. Estive 5 anos em Engenharia Mecânica em Coimbra, na FCTUC, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Estive lá 5 anos, saí apenas licenciado, porque para fazer mestrado eram mais 2 anos. E não quis fazer isso e fui logo trabalhar e tal. Depois acabei por dar aulas. Hoje em dia, quem fizer os mesmos 5 anos que eu fiz, sai já com o mestrado, que é outra injustiça relativamente a nós, os engenheiros mais antigos. Com os mesmos 5 anos, só saímos com licenciatura. Bom, pois este amigo, hoje em dia, eu não conheço nenhum curso em que se acaba apenas com licenciatura, só se for 3 anos. Eu acho que há curso de 3 anos que não tem mestrado. Ou 4 no máximo. Pois falta-lhe o ano de mestrado. Pois ele nem mestrado é. E ganha 300 euros mais do que um técnico superior da função pública. Acham isso normal? Já me estão os tipos do YouTube a dizer que o meu vídeo está cortado, de certeza. Estes ping-ping do meu telefone só pode ser isso. Outra vez o Superpowers, um remix dos mesmos Bandex, que pelos vistos são de extrema esquerda, mas são muito bons. Vale a pena, recomendo novamente, vejam os Bandex, porque é um rap, são as frases do nosso e ainda Presidente da República, com uma música, uma batida brutal por trás, muito bem feito, vale a pena ver. Olha, e depois voltamos e vamos terminar com as notícias mais caricatas que alguma vez eu me lembro de ter dado aqui. Roubada à GNR, uma lancha voadora, daquelas que têm 3 e 4 motores, que são usadas nas operações do tráfico de droga. Estas lanchas também são capturadas aos traficantes, não é? São lanchas que, por algum motivo, aquele desembarque correu mal, as lanchas conseguiram ser capturadas, ficam na posse do Estado, não é? Do Estado português, e depois são guardadas. São guardadas num sítio, está aqui a dizer, num cais, onde a embarcação se encontrava atracada, e esse cais estava fechado e vedado ao público.
Portanto, a única hipótese desta lancha ter sido roubada foi que veio outra lancha do mar, com uma chave, fez a ignição e levaram a lancha e acabou. Porque do mar ou do rio, neste caso a Guadiana, do rio, para o lado do rio não há muros, não há redes, não há grades, só há para o lado da terra. Portanto, quem vier do rio tem uma chave para trabalhar e vai-se embora. Adeus, até à próxima. Inacreditável, porque ainda ontem, como eu digo aqui, ainda ontem houve uma notícia em que roubaram também algumas armas num posto da GNR. Apareceu no Correio da Manhã. Portanto, eu digo, o inacreditável ridículo a que este país chegou, meus caros. Ontem roubaram as armas de um posto da GNR. Hoje foi uma lancha de 10 metros. Mas será que isto está mesmo a saco? Isto é uma pergunta retórica. Eu bem sei e todos nós sabemos que isto está mesmo a saco. Não há dúvida nenhuma que está a saco, porque está mesmo. E depois temos aqui um vídeo muito giro do nosso amigo Maduro, uma conversa entre o Maduro e o António Costa, ambos nel caminho del progresso. Só pode. A Venezuela mostra bem o progresso em que está e Portugal também, e eles estão realmente bastante sintonizados no tal rumo, na tal convergência, que afinal de contas não é bem a convergência de Portugal com a média da Europa, mas sim, como vemos, a convergência, e essa mais do que verificada, a convergência de Portugal com a Venezuela. Aqui temos nós o rumo a que Portugal está a seguir, o trilho que nós estamos a fazer e não há dúvidas, mais ano, menos ano, nós estaremos iguais aos venezuelanos se o povo assim o permitir. E sobre inteligência artificial, já que estamos a falar da Web Summit, Portugal lança hoje um projeto inovador a nível europeu. Diz aqui, Portugal poderá ter um dos maiores centros tecnológicos de inteligência artificial da Europa. Pois, estão a ver ali é o reconhecimento facial. E eu digo, Portugal poderá ter um dos maiores centros tecnológicos de inteligência artificial da Europa. Quem diz isto é a RTP. Eu digo, aqui tanto faz. Tanto faz haver reconhecimento facial, como não. Com uma justiça que atrasa os processos 10 anos, se for um processo administrativo é para aí 20, qualquer terrorista, por exemplo, qualquer terrorista pode fazer o que quiser, que morrerá sempre antes de ser julgado, se alguma vez for apanhado. 2 traficantes partiram a cara a 6 polícias. Eu ainda estive a hesitar se havia de dizer esta frase ou não. 2 traficantes espancaram 6 polícias. 2 espancaram 6. Mas isto é um filme do Van Damme. Isto é um filme daquele outro que tem a voz fininha lá, o tipo lá todo musculado americano, não me lembro agora o nome, ou do Chuck Norris, por exemplo. 2 traficantes espancam 6 polícias. E depois dizem que a criminalidade baixou 12%. Bem, só se for no número de espancadores relativamente ao que havia antes. Antes, para espancarem 6 polícias, eram precisos, pelo menos outros 6. 6 para 6, pode ganhar um, pode ganhar outro. Agora 2 espancam 6. Continuam a fazer dos portugueses completamente estúpidos, não continuam? Pois continuam. E cá está a notícia mais bem explicada. 2 traficantes colocam 6 polícias QO. 6. Tipo filme de Hollywood. Tipo Van Damme, como disse há pouco. 6 polícias à civil e fora de serviço agredidos junto à estação do Cais de Sodré. Um agente continua internado. 3 foram assistidos no Hospital de São José com ferimentos no corpo e na cabeça. Provocados por 2 pessoas. 6 agentes da PSP da esquadra da Brandua que estavam fora de serviço foram agredidos esta madrugada de quinta-feira junto à estação do Cais de Sodré, em Lisboa. É inacreditável como é que 2 bandidos sovam 6 polícias. Não são 6 cidadãos, não são 6 idosos, não são 6 crianças, não são 6 mulheres. Me desculpem as mulheres, mas geralmente tem uma complexão física, em média, mais frágil do que os homens, em princípio. Não, estamos a falar de 6 polícias que têm treino de como se poder defender. Por isso é que eles são polícias. Nós não temos o vulgar dos cidadãos. Se dissessem 2 bandidos que andam nos ginásios, que são seguranças à noite, espancaram 6 idosos e espancaram 6 pessoas na rua, normal, nós não sabemos defender contra pessoas altamente treinadas. Agora, polícias, há qualquer coisa aqui que não está bem, não há? Bom, mas a SONAI nega que esteja a registrar lucros extraordinários por via da elevada inflação.
A SONAI diz, não, nós não reconhecemos o conceito dos lucros excessivos para não ter que pagar a tal taxa que o Costa vai inventar, mas que não tem efeitos retroativos. De qualquer maneira, eles só podem pagar daqui para a frente e não daqui para trás. É o problema das subvenções. Armando Vara continua a receber na cadeia e o outro, Duarte Lima, o Lima Duarte, também, um é ator, um é um grande ator, eu nunca sei se é um ou se é outro, acho que é o Duarte Lima, continua a receber na cadeia e vai estar mais anos na cadeia as subvenções. Porquê? Justamente porque as leis não têm efeitos retroativos. Foi Sócrates, imaginem, Sócrates fez algumas coisas bem feitas, foi Sócrates que acabou com isso. Pena que não acabou para ele próprio, ele também tem uma e está a usufruir dela, mas acabou dali para a frente, quem, enfim, reunisse as mesmas condições que reuniram os políticos anteriores, dali para a frente já não havia essa subvenção, ou houve durante um período apenas experimental, para alguns casos, apenas 6 meses, e depois deixou de haver. Mas os anteriores que recebiam, continuaram a receber, porque as leis justamente não têm efeitos retroativos, aplicam-se daquele dia em diante. Por isso Costa escusa de continuar a enganar o povo, a dizer que estas grandes empresas, que a EDP, que a SONAI, que outras grandes empresas, os grandes supermercados, não só da SONAI, mas outros, que vão pagar uma taxa, vão pagar impostos sobre os lucros, porque eles poderão pagar impostos sobre os lucros, mas é daqui para a frente. Aqueles impostos que já receberam, aqueles lucros que já receberam para trás, sobre eles não vão pagar impostos nenhuns. Só a partir do dia da publicação da lei para a frente. Portanto, os lucros de 2022 é para esquecer. Entretanto, os assistentes operacionais com 35 anos de serviço terão aumentos de pelo menos 156 euros, diz a ministra que nunca trabalhou, que tem o tal amigo de 21 anos que ganha 4.000 euros, e eu pergunto se isto é para desviar as atenções do rapazola dos 4.000 euros. Será? Mas ainda há uma notícia melhor. Entretanto, o Superboy Mário Alves, acusado pelo Ministério Público, veio-se a saber hoje que já tinha sido acusado, não foi acusado hoje, já tinha sido antes, mas só hoje é que soube, ele demitiu-se, já só faltam 29.999 boys. É um instante. Mais um caso inacreditável de dezenas de cheques de 125 euros que vão dar à mesma morada, tudo com nomes estrangeiros, tudo com gente que ninguém sabe onde para, tanto que não sabem que os cheques estão aqui no chão, ninguém os veio buscar, ninguém os veio levantar. Diz esta senhora, que é no grupo Amigos da Vira, como é que é possível haver, não está bem escrito, Dona Tânia, tanto cheque de 125 euros perdidos na rua, tudo de nomes diferentes, mas tudo para o mesmo prédio e para o mesmo andar, meus caros. Como é que a Segurança Social não cruza estes dados e não vê que no mesmo andar, não é o mesmo prédio, podia ser um prédio gigante com centenas de andares, não, no mesmo prédio e no mesmo andar, no mesmo segundo esquerdo, aparecem dezenas e dezenas de cheques de 125 euros para pessoas diferentes, com nomes diferentes, provavelmente com números de contribuinte diferentes, mal feito fora que fosse o mesmo. E, portanto, são pessoas diferentes, obviamente, mas o andar é o mesmo. Como é que a Segurança Social não tem um alerta, não tem um sininho? É tão tecnologicamente avançada a Segurança Social, a autoridade tributária é a única que funciona em Portugal. Como é que não tem um cruzamento de dados que lhes diga um alerta quando veem que há 3, 4, 5, 6, 27 pessoas a morar no mesmo apartamento? No mesmo apartamento. Como é que não soa uma campainha? Como é que não aparece uma bandeira vermelha, um flag? Como é que não aparece nada? Eles continuam. Então, quer dizer, se houvesse 1.000 ou 2.000 destes indivíduos registados na mesma morada, no mesmo segundo direito, pois apareceriam ali 10.000 ou 12.000 cheques, pá, de 125 euros. E não há ninguém que veja isto. Para que querem a tecnologia? Até a minha doxa fazia melhor, não era, doxa? Se te dessem um emprego, 4.000 euros, como deram lá ao amigo da outra. E, finalmente, temos o país salvo, porque foi divulgada a lista dos 26 escolhidos por Fernando Santos, como sabem, foi há pouco tempo, poucas horas, para ir ao Mundial do Qatar. E o CR7 deixou uma palavra aos companheiros. A palavra que ele deixou aos companheiros foi seleção. A palavra era seleção. Mas ele, como disse mais coisas, não é uma palavra, são várias palavras. Ó senhores jornalecos da extrema esquerdoidice, uma palavra é uma, e estas são várias, eu vou-vos contar quantas são. Seleção está pronta
para elevar bem alto Portugal. 8 palavras. E o que eu comento relativamente a isto é o seguinte: nenhuma seleção de uma modalidade desportiva eleva bem alto Portugal, antes elevasse. Pode elevar bem alto o futebol português. Nem o arrasa, nem o afunda, nem o eleva. Pode elevar bem alto o futebol português. Isso pode, porque representa o futebol português. A nossa seleção representa o futebol, porventura o melhor futebol, pelo menos na visão do selecionador, são o melhor conjunto de jogadores de futebol de que ele pode dispor. E ele leva aquele grupo que ele considera o melhor. Muito bem, nada contra. Agora dizer que isso representa Portugal, não. Isso representa o futebol português, apenas. O que é completamente diferente. E quando se intoxica um povo de 10 milhões de pessoas, dizendo que Portugal são aqueles 11 jogadores que estão a dar pontapés na bola no centro do terreno, está errado. Porque Portugal não é aquilo. E muitas vezes antes fosse, porque eles jogam bem melhor, eles fazem bem melhor o seu trabalho do que a maioria dos portugueses faz o seu. Olha, para serem representativos da nossa população, 3 ou 4 deviam estar sentados no relevado. São aqueles que não querem trabalhar, são os que estão no centro de emprego sem fazer nada a receber subsídios. 3 ou 4 jogadores sentavam-se no terreno e são representantes dos subsídio-dependentes. Não há nenhum. Todos dão o máximo, todos jogam o melhor que podem, porque não só a sua carreira futura depende disso, o seu bom nome, a sua imagem, o seu valor comercial depende disso. É muito bom estarem nesta montra do futebol, mas acima de tudo porque também têm algum brio e querem fazer o melhor, mas não representam Portugal. Representam o futebol que se faz em Portugal, como os jogadores de hóquei em patins também não representam Portugal, representam o melhor que se faz no hóquei em patins e etc. por aí fora. O judo, a ginástica, qualquer modalidade esportiva representam essa modalidade esportiva e o melhor que dela se faz em Portugal. Não representa Portugal. Infelizmente, sabem quem é que representa Portugal? Tipos como este que nós estamos a ver agora. Os secretários do Sócrates, que afinal acabou por ser demitido, porque não teve outro remédio. Este e o seu chefe é que representam Portugal. Esse sim, o Costa é que representa Portugal. O Marcelfi é que representa Portugal. Não é o Ronaldo. Infelizmente, Ronaldo sempre representaria melhor Portugal do que, por exemplo, estes dois que aqui estão. E já agora, aproveitem a Black Friday, levem os dois e não paguem nenhum. Deixo-vos com esta mensagem. Levem os dois e realmente não paguem nenhum. E olhem, assim vai Portugal, pouco bem e muito mal. Até amanhã.